Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Samuel, capítulo 3. E eu pediria à igreja que deixasse suas Bíblias abertas neste capítulo. Nós vamos ler outros textos, outros trechos desse mesmo capítulo. Daniel, livro profético de Daniel. Não. Foi? Bom, então eu que me enganei, desculpa. Daniel, capítulo 3, livro profético de Daniel. Capítulo 3. E vamos ler da parte final do versículo 15 até o 19, inicialmente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Final do versículo 15 até o 19 diz assim: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós clamamos que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, num tempo em que tantas assolações têm sobrevindo sobre o Teu povo em toda a face da terra. Clamamos pela igreja perseguida, clamamos pelos irmãos direta ou indiretamente perseguidos, aqueles que passam por vales áridos, aqueles que têm experimentado momentos de dificuldade, de dores profundas. Que o Senhor venha trazer renovo, que o Senhor venha trazer consolo a esses corações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós temos nos últimos dias meditado sobre a razão do sofrimento no meio do povo de Deus. E tem sido muito recorrente os acontecimentos, as coisas que têm sobrevindo ao povo de Deus, aqueles que estão perto, aqueles que estão mais longe, aqueles que estão mais distantes. E de uma maneira quase que generalizada, nós percebemos que há uma encrenca em todos os lugares, há uma agonia, uma angústia, um problema, uma dificuldade a ser vencida e a ser superada. E sempre que acontece isso, nós sempre recorremos à palavra de Deus, a acontecimentos do passado, e é lá que nós vamos buscar renovo, lá é que nós vamos buscar alento para as dificuldades que passamos nos nossos dias. E quando nós olhamos, por exemplo, para este texto e observamos a fé ousada daqueles amigos de Daniel, eu não sei o que vocês sentem, mas eu corro de vergonha. Nós olhamos aqui as meninices espirituais e eclesiais contemporâneas, as ousadas asseverações que nós temos ouvido. Olha, crente fiel não passa por dificuldade. Quem disse? Crente fiel não vive em aperto financeiro, não passa em aperto financeiro. Quem foi que disse isso? Quem foi que fez essa afirmação? Onde é que nós encontramos isso na Bíblia Sagrada?
Muitas pessoas pegam a afirmação de Jesus quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida é interior, essa abundância, esse renovo, isso é interior, para que nós possamos vencer as vicissitudes, atravessá-las. Ele disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? O salmista diz: olha, são muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E nós somos livrados, quer na vida, quer na morte. Então, quando nós olhamos para aqui, a condição de vulnerabilidade daqueles jovens levados cativos, vivendo em Babilônia, na condição de escravos, embora a gente perceba que eles tivessem uma posição privilegiada junto ao rei, eram homens de confiança, mas eles levavam a sua fé a sério. Até que ponto nós levamos a nossa fé a sério? Essa é uma pergunta que é uma pergunta retórica, uma pergunta para ficar no nosso coração reverberando, para que a gente busque respostas diante do Senhor. Não é um texto que eu pregue para vocês, é um texto para nós. É um texto onde cada um de nós pode se examinar a si mesmo. O texto, ele aponta para algumas verdades que a gente não pode perder de vista. A primeira delas é o orgulho daquele rei, ao desejar ser adorado. E este tem sido o desejo de muitos ao longo da história. O Senhor resiste ao soberbo, mas Ele concede graça àquele que é humilde. O versículo 1 e o versículo 6 do texto dizem o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, da província da Babilônia. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quantos ídolos têm se levantado no nosso meio, e nós somos, de certa maneira, instados a nos prostrar diante deles. Será que nós temos resistido a esses apelos dramáticos desses ídolos, que muitas vezes são ídolos que não são de pedra e cal, mas são situações, pessoas, conjunturas, que nós somos forçados, digamos assim, a nos prostrar diante deles? Será que nós temos resistido a esses apelos e preferido a fé genuína, a fé que confia, a fé que vai às últimas consequências? É uma pergunta. Segunda coisa que o texto chama a nossa atenção é a fidelidade dos amigos de Daniel ao Senhor. Importa agradar a homens mais do que a Deus? Ou é mais importante a gente agradar a Deus do que a homens? É uma pergunta. Versículos 12 a 14, depois de 16 a 18. 12 a 14 dizem o seguinte: aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante ele. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Caba valente. E eu fico olhando aqui, eu fico muito abismada, porque o texto é muito cheio de detalhes e quase a gente pode se transportar para aqueles dias.
e fazer uma comparação entre as nossas posturas e as posturas daqueles homens, daqueles 3 jovens. A outra coisa que me chama a atenção é a firmeza da fé ousada, mesmo com prejuízo próprio. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que eles foram tão enfáticos ao dizer: ó rei. O que é que o senhor está pensando? Se o meu Deus quiser me livrar, ele livrará. Senão, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem, da sua estátua. Fé ousada, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Vocês ouviram? Tremendo isso. E às vezes a gente não se debruça como deveria na palavra, não medita como deveria na palavra. Quantas coisas nós precisamos aprender com a postura desses homens de Deus. A posição deles não era uma posição privilegiada, era de vulnerabilidade. Eles eram escravos em Babilônia, mas não deixaram de ousar na sua fé. Eles creram que o Senhor poderia livrá-los. A outra coisa que me chama a atenção é a revelação pública do livramento. Deus faz assim, Ele honra seus servos na hora da adversidade. Versículos 24 e 28 dizem o seguinte. Primeiro 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, eu vou ler também o 25. Tomou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós sejamos ousados na nossa fé, que nós confiemos verdadeiramente, não de boca para fora, mas na certeza absoluta que quer na vida, quer na morte, nós seremos livrados para a glória de Deus. Muitas vezes o fato da gente obedecer é uma outra afirmação que alguns fazem ousadamente, é que quando nós obedecemos ao Senhor em tudo, nós não vamos passar por determinados sofrimentos, por determinadas aflições. Quem foi que disse? Esses homens eram homens obedientes, eram homens fiéis, e eles foram parar dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais. Muitas vezes a nossa fé, ela precisa ir às últimas consequências. E eu queria mais uma vez chamá-los para juntos nós refletirmos um pouco sobre esse acontecimento. Primeira coisa, primeira pergunta: qual seria a nossa desculpa se estivéssemos no lugar deles? O que faríamos? Correríamos o risco de perder a própria vida, ou nos acomodaríamos à situação, adulando o rei Nabucodonosor e nos curvando perante a sua estátua? O que nós faríamos? Segundo lugar, aqueles jovens cheios de Deus ousaram, creram e esperaram contra a esperança, não levaram em conta a própria vida. Para eles importava mais agradar a Deus que a homens. E o texto é minucioso demais. Como eu disse no início, muitas vezes eu tenho a impressão de ouvir a voz daqueles jovens confrontando aquele rei furioso. Será que nós temos a consciência da dimensão do que aconteceu ali em Babilônia?
eles sabiam que seriam vitoriosos, quer na vida, quer na morte. Eles não se preocuparam com a própria vida, mas eles se colocaram à mercê do Senhor. E nós precisamos fazer isso. Hoje nós tivemos um dia muito cheio, um dia com muitas coisas, muitos pesos a lidar. E um acontecimento de hoje, algo que a gente vem orando, e de repente surgiu algo que parecia uma dessas fornalhas ardentes 7 vezes mais. E a gente tende a dizer assim: meu Deus, eu estava orando por isso, eu não estava pedindo por isso, tem tanta gente orando, e vem esse acontecimento e tumultua tudo. Nada está fora do controle soberano do nosso Deus. Amém. Nem aquelas situações que nós não compreendemos, nós não entendemos, se aquete. Papai está trabalhando. E muitas vezes esses acontecimentos que parecem, que soam a nossa humanidade como traumáticos, é um recurso de Deus para trazer conserto àquelas situações. Deixemos que Deus haja, não nos surpreendamos com determinadas coisas que acontecem. Antes, aquietemos o nosso espírito, domemos a nossa alma, e que possamos dizer como esses homens diziam: se o Senhor quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se não, fica sabendo, ó adversário, que o meu Senhor, Ele é Deus. Amém? Então aqui inevitavelmente paramos para fazer uma comparação entre aquela situação e as nossas lutas diárias. Quantas concessões temos feito para fugir das aflições? Quanta transigência com o fim de salvar a nossa própria pele? O acontecimento que envolveu aqueles jovens hebreus nos faz parar para pensar que nem sempre somos livrados de entrar nas fornalhas, mas lá dentro nós somos livrados. Amém. Não somos livrados da fornalha, mas na fornalha, que é muito diferente. Então, meus amados, muitas vezes somos mandados para lá exatamente para que a nossa fé vá às últimas consequências. E não é para provar nada para Deus, mas para provar para nós mesmos. Eu não sei se vocês já ouviram a frase seguinte: eu não aguentaria passar por isso. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas se o Senhor estiver conosco, nós aguentamos sim. Se o Senhor nos sustentar com a sua mão direita fiel, nós atravessaremos os desertos, nós passaremos os estreitos, nós venceremos as vicissitudes, nós venceremos os obstáculos, e nós sairemos lá na frente muito mais do que vencedores, porque nós fomos equipados, habilitados pelo Senhor para o combate, para a vitória. E é só nos momentos finais que o Senhor entra em cena, enviando seu anjo para nos livrar da fornalha. Isto nos faz lembrar a instrução do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos de 12. Na verdade o texto é maior, mas eu vou ler só alguns versículos. Ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. As notícias que chegam dos campos missionários, dos locais onde a igreja tem sido institucionalmente perseguida pelos governos, a alegria no coração daqueles crentes é algo sobrenatural. Mesmo aqueles que estão sendo martirizados, aqueles que estão sendo mortos, fuzilados, decapitados,
Na hora final, os algozes ficam surpreendidos. Eu vi outro dia um testemunho de um ex-muçulmano que recebeu daquele jovem cristão uma Bíblia. Na hora que foi assassinado, ele ofereceu ao seu algoz a sua Bíblia. E o amor daquele rapaz, daquele homem, constrangeu aquele carrasco, aquele algoz. E esse homem, ele executou o cristão, mas ele se converteu ao cristianismo. E a gente tem visto muitas histórias dessas. Algo sobrenatural acontece, algo tremendo acontece quando a gente olha para o martírio de Estevão na Bíblia, que foi o primeiro mártir da Bíblia. Na hora do martírio, na hora do apedrejamento, na hora que ele estava sendo morto, ele ergue as mãos e vê o Senhor ressurreto. Ele ergue as mãos e vê o Senhor ressurreto e pede ao Senhor que o Senhor não impute aquele pecado. A alegria de Estevão, o rosto de Estevão brilhava, e aqueles algozes ficaram ali abismados com aquilo. O apóstolo Paulo estava lá presente, as roupas, o manto de Estevão foi colocado aos pés de Paulo e ele não fez nada para impedir, até que lá na frente ele é alcançado também pela misericórdia de Deus. E eu fico pensando nesses momentos, eu tenho a impressão que nos momentos finais, aquela pessoa nem estava mais ali, aquele espírito já tinha sido tirado pelo Senhor. Eu tenho essa impressão, não sei. Então a pergunta é: por que cremos e ainda assim sofremos? E aqui nós somos instados pelo apóstolo Pedro a não estranhar o fogo ardente que surge em nosso meio com o propósito de nos provar. Às vezes eu vejo orações tolas da nossa parte dizendo: Senhor, nós somos teu servo, por que nós estamos passando por isso? Exatamente porque a gente é servo. Está ouvindo? É sério isso. Se não há nenhuma dúvida, nenhuma dívida com homens por causa do nosso sofrimento, a gente sofrer porque a gente rouba, porque a gente mata, porque a gente isso. Às vezes o sofrimento vem exatamente porque nós estamos em obediência ao Senhor. É uma prova da nossa fé. Somos também exortados a sermos participantes do sofrimento de Cristo. Cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo. Talvez não fosse essa a palavra que você quisesse encontrar no dia de hoje. Talvez não fosse essa a palavra que você gostaria de ouvir, para que você se sentisse melhor, para que você se sentisse bem. Talvez não fosse essa a palavra, mas eu não tenho uma outra palavra para trazer senão falar de Cristo e esse crucificado e ressurreto. Esse Senhor que nos sustenta, esse Senhor que nos conduz em triunfo, esse Senhor que nos leva por essa estrada dessa vida, e Ele nos capacita a segui-lo até o fim. Então aqui o texto fala do batismo de fogo, que é o contrário do que muitos pensam. Não é grito, não é histeria, mas as provas pelas quais passamos. Jesus é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. E nós recebemos o Espírito de Deus para que nós possamos vencer as lutas desta vida, passar pelos batismos de fogo pelos quais passamos. O Senhor Jesus, Ele faz isso, Ele nos capacita, Ele nos renova, Ele nos enche com a sua presença gloriosa. Então enfrentar esse tipo de sofrimento pressupõe uma preparação por parte do Espírito Santo de Deus. Do contrário, ninguém suportaria. Diz o apóstolo Pedro no final desse contexto, falando aos seus leitores, ele diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O que é que a gente aprende aqui nesse contexto, tanto do livro de Daniel quanto do livro da primeira epístola do apóstolo Pedro? Primeiro, eu tenho feito o exercício de imaginar a
cara, por exemplo, de Jó, o servo sofredor, por exemplo. Quando ouço que Deus preserva aqueles que lhe obedecem seus mandamentos de passar pelo sofrimento, eu acho que Jó balançaria a cabeça assim. Segundo lugar, às vezes, precisamente por obedecermos, seremos atirados na fornalha ardente 7 vezes mais. Com efeito, Deus é bom e fiel apesar de nós, e providenciará o livramento de modo que possamos suportar. Em terceiro e último lugar, nem sempre seremos livrados do sofrimento, mas no sofrimento, que é completamente diferente. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que o Espírito de Deus continue ministrando a cada um de vocês, à medida que vocês seguem nos seus lares. Essa semana eu vi uma frase muito interessante de um desses pensadores cristãos, que ele dizia o seguinte: se você está procurando uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. Porque é um caminho de lutas, é um caminho estreito, mas que vale a pena seguir. Para onde iríamos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Que o Senhor, Ele fale ao seu coração de modo vivo, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez.